Graças a paz, abençoados do Deus eterno, pelo Deus eterno, pelo Cristo ressuscitado, o Cristo que ressuscitou para nunca mais morrer, eterno para sempre. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Aqui chovendo, já faz uns 3 dias que chove direto. Aqui pelo menos aqui, João Pessoa, Cabedelo e descendo aqui para Lucena. Para quem está aí me assistindo, quem é daqui, deste lugar, desta área da Paraíba, está chovendo bastante, chuva grossa, né? Um volume de chuva abençoado. Estava muito quente, agora melhorou mais um pouquinho, mas depois o sol vai voltar porque estamos em pleno verão. Mas tudo para a glória do Deus eterno. Então, o tema agora é novo. Quero agradecer a Deus pela vida dos mais novos inscritos, meus irmãos e minhas irmãs aqui do canal Metanoia da Graça. A cada um, Deus possa te retribuir cada vez mais grandemente, suprindo todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema é este aqui, olha o tema. Quem presta bem atenção que o tema é forte, tá? Aqui, o tema está aqui, ó. João 1,14. Quem se fez carne? Olha bem aqui, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, eu dei um tempo agora dos estudos sobre o Evangelho Eterno. Você que é do canal Metanoia da Graça, do canal Voz das Nações, meu amigo Neucimar e os demais canais da Graça, você aprendeu que o Evangelho de Cristo, o Evangelho que o anjo carregava, não anunciava, era o Evangelho eterno para sempre. Foi o Evangelho, tem sido e sempre será o Evangelho eterno para sempre. Se alguém me perguntar, irmão Van, eu tenho uma grande dúvida, pai, eu ainda posso voltar nesse assunto. Agora o assunto agora é outro. O assunto agora é bom. Nunca falei neste canal. Estou falando pela primeira vez este assunto aqui. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É pregado no meio depois da graça, né? Que já não estão mais em graça. Alguns irmãos, não vou citar o nome agora, mas não, que quem se fez carne foi o Pai. Quem se fez carne foi o Pai. Segundo o que se é pregado pós-graça. Pós-graça é ensinado que quem se fez carne foi o Pai. Será? E você, aqui do canal, o que é que você me diz? O que é que você pode escrever aqui, comentar, né, aqui embaixo, aqui no canal. Você comenta aí neste vídeo. Quem se fez carne foi o Pai ou foi o Filho? É bom ou não é o tema? É para a gente debater, crescer, aprender, né, compartilhar estas informações que eu vou passar para você, certo? Então, o tema é esse aqui, ó. Quem se fez carne e habitou entre nós? O Pai ou o Filho? Foi o Pai ou foi o Filho? A Escritura me dá base bíblica, né, para você entender que quem habitou. Mas os irmãos pós-graça estão anunciando por aí que quem habitou foi o Pai. Vamos lá. Então, eu vou mostrar para você aqui do canal a pré-existência de Cristo. Irmão, Cristo desapareceu no ano 70, sumiu, não tem mais governo, ele não tem mais liderança nenhuma, Cristo acabou. Agora, tudo é o Pai. Vou provar o contrário. Então, mas em primeiro lugar, eu quero mostrar a você
a pré-existência de Cristo. Olha só, vamos aqui. Vamos ler aqui. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo, presta bem atenção nas palavras, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Beleza? Tudo bem? Então, este João aqui, ele mostra, ele revela, ele identifica o encarnado como o Verbo. João diz que quem habitou entre nós e se fez carne foi o Verbo, certo? Aí nós vamos para lá, agora nós vamos aqui, olha só, presta atenção aqui agora. Você vem para João capítulo 1, certo? E o versículo de número 1. Olha o verbo, vai aparecer aqui o verbo. Ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui dá uma questão teológica infindável, sem fim. Todos os teólogos, todos os pastores, todos os professores de escolinhas dominicais, todos os doutores, todos os bacharelados discutem em cima disso aqui. Mas eu não vou entrar nessa questão teológica. Quem era o Verbo? Quem era Deus? Mas o Verbo estava com Deus. Esse estava aqui, né? Significa o quê? Esta palavra verbo, no grego, princípio, era Deus. Isso, eu não vou entrar nessa questão. Eu quero apenas que você memorize esta palavra aqui, ó, verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o texto diz que o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Versículo de número 2. Então, lembre-se que o verbo estava no princípio com Deus. Agora o 2. Ele quem? O verbo estava no princípio com Deus, beleza? Então, dá-se a entender que o verbo era uma pessoa e ele estava com outra pessoa. Quem seria essa outra pessoa? Deus, o verbo e Deus. Ou seja, a própria Escritura distingue o verbo e Deus, beleza? Ele estava com Deus desde o princípio. Agora o verbo, o versículo de número que nós lemos, 14. O versículo 14. Então, o verbo estava no princípio com Deus, verbo vai se tornar uma pessoa, certo? E vai ser dependente de Deus, que ele estava no princípio lá com Deus. Agora, o 14. E o verbo se fez carne. Quem se fez carne? O verbo. Foi o verbo ou foi Deus? O verbo. Embora a Bíblia diz que o verbo era Deus, beleza? Ele estava com Deus e ele era Deus. Não diz que ele era o próprio Deus, mas que ele estava com Deus. Estava com Deus. Em algum lugar, né? No princípio, na eternidade, com Deus. Beleza? Tranquilo? Então, quem se fez carne? O verbo. Presta atenção. Qual é o tema, irmão Van, para lembrar? Quem se fez carne e habitou entre nós? O Pai ou o Filho? Então, o verbo estava com Deus no princípio. Agora, vamos ver o verbo em ação antes da encarnação. Vamos ver este verbo aqui, certo? Que você vai perceber que o verbo é a palavra em ação. Você vai ver que ele estava em ação no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, né? Na Antiga Aliança. Vamos ver o verbo pré-existente, né? Em ação antes da encarnação. Esse verbo já existia.
beleza? Porque ele se fez carne. Agora, este verbo, ele se apresentava no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Você já ouviu falar nesta palavra, o anjo do Senhor? Pronto, o anjo do Senhor era o verbo. Será que o anjo do Senhor era o próprio Deus? Ou o anjo do Senhor, depois da sua manifestação em carne, ele se apresentou com um nome, né? Ele ganhou um corpo, se apresentou com um nome. Vamos ver tudo isto devagar, né? Para você poder aprender, crescer e tomar gosto pelos estudos. Então, o verbo aqui, antes da encarnação, também era conhecido como o anjo do Senhor. Nós sabemos que Deus criou milhares e milhares de milhões de anjos, seres angelicais, espirituais e incorpóreos. Anjos são seres espirituais, angelicais e incorpóreos. E Deus criou milhares e milhões. Mas há um que se destacava, que era o anjo do Senhor. Vamos ver esse anjo em ação, certo? Então, o anjo do Senhor, sim, o anjo do Senhor, né, também é conhecido na teologia, o anjo do Senhor, que era o verbo em ação, o anjo do Senhor conhecido na teologia como teofania, que era a manifestação de Deus. Mas depois, com a apuração nos estudos, né, na teologia, passamos a conhecê-lo também como cristofania, ou seja, a manifestação de Cristo. Esta é mais exata, esta palavra, cristofania, que foi a manifestação de Cristo antes da encarnação. Olha só, o anjo do Senhor, lembre-se disso, cristofania, a manifestação de Cristo antes da encarnação. Então, quem foi cristofania? O que é que cristofania quer dizer? O anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor se encontra com Agar. Olha só, ele aparece aqui, ó, em Gênesis, capítulo de número 16, não vou correr, vou passar tudo devagarinho, a partir do versículo 7. Aqui, ó. Então, olha ele aqui. O anjo do Senhor, encontrando-se junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho de sul. O anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, ele se destaca. Ele é diferente. Ele não é qualquer um anjo, certo? Por quê? Porque ele tem a autoridade de Deus, ele tem a sua personalidade de Deus, ele tem poder de Deus, ele fala como Deus, ele age como Deus. Por isso que a Escritura destaca ele como o anjo do Senhor. Por isso que é a cristofania. Lembre-se que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o anjo do Senhor. Agora, versículo de número... aí você vai ler do versículo 7 até o versículo de número 11, certo? Aí diz, ó, e o anjo do Senhor disse-lhe ainda, estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua oração. Então, as aparições desse anjo agora vai ser frequente, certo? Agora, outro, o anjo do Senhor fala a Abraão. Ele agora vai aparecer a Abraão. Gênesis, capítulo de número 22, aqui ó, Gênesis, capítulo de número 22, versículo 15 ao 17. Olha só, o anjo do Senhor, o verbo em ação, a cristofania, ou também é conhecido na teologia como teofania. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. 16, o 16, por mim mesmo jurei. Olha a autoridade que ele tem, né? Diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste teu filho. Quem está falando é o anjo do Senhor, com a autoridade de Deus. Teu único filho. Aí o
17, o 17 ele diz que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar, e a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos. Então, veja a autoridade que este anjo do Senhor, né, quando ele se apresenta, quando ele quer efetuar, quando ele fez, né, maravilhas, prodígios, né, e destruições no antigo pacto, Israel, as outras cidades vizinhas, no Egito. Agora, então, o anjo do Senhor se encontra com Agar, o anjo do Senhor fala com Abraão, agora o anjo do Senhor fala com Jacó em sonhos. Gênesis, capítulo de número 31, olha quantas vezes ele vai aparecer. Gênesis 31, a partir do versículo de número 11, olha. E o anjo de Deus disse-me no sonho, Jacó, eu respondi, estou aqui. O anjo de Deus é o próprio anjo do Senhor. Esta linguagem também é anjo de Deus ou anjo do Senhor, certo? Aí ele vai até o versículo de número 13, aqui ó. Ele vai ao versículo 12 agora, e ele diz, ó. O anjo prosseguiu, levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão vem fazendo a ti. O anjo prosseguiu. Então, o anjo do Senhor, ele vai dar umas coordenadas, né, a Abraão. Gênesis capítulo 22, do versículo 15 ao versículo 17. Lembrando, o anjo do Senhor se encontra com Agar, o anjo do Senhor fala com Abraão, o anjo do Senhor fala com Jacó em sonhos. Capítulo 31 de Gênesis, do versículo 11 ao versículo 13. Agora, o anjo do Senhor livrou Israel das mãos de Faraó. Êxodo, capítulo 14, versículo 19 e 20. Olha, o anjo do Senhor aparece aqui também, ó. Então, o anjo de Deus, certo, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou, né, de diante deles e ficou atrás. Agora, o versículo de número 20 diz: colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Então, o anjo do Senhor, certo, deu livramento a Israel, aqui, ó, né, diante do exército de Israel, né, sobre o exército de Faraó, beleza? Então, o anjo do Senhor se encontra com Agar, o anjo do Senhor fala a Abraão, o anjo do Senhor fala com Jacó, o anjo do Senhor livrou Israel das mãos de Faraó. Agora, o anjo do Senhor se fez adversário a Balaão. Olha só, número, vamos aqui agora para número, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 21. Olha que interessante isso aqui, ó. Isso é interessante. Então Balaão levantou-se pela manhã, selou sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Moabe. Agora o 22. Olha o 22. Olha o que aconteceu. Mas a ira de Deus se acendeu enquanto ele ia, e o anjo do Senhor se posicionou no caminho como seu adversário. Balaão ia montado em sua jumenta, acompanhado de seus 2 servos. Então, o anjo do Senhor, né, se posicionou no caminho como seu adversário. Aí você vai ler até o versículo de número até o versículo 26, depois do versículo 31, versículo 32, 34 e 35. Então, eu estou falando para vocês sobre o anjo do Senhor, que foi a manifestação do verbo. Agora,
Quem foi este verbo? É isso que nós precisamos descobrir, porque o verbo que se fez carne. Então, toda esta manifestação, você vai ver aqui também, ó, o anjo do Senhor repreende a Israel. Vamos lá, Juízes, olha só, Juízes, veja, você vai ver comigo quantas vezes ele aparece. Juízes, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, Juízes, capítulo 2, versículo 1 e 4. Capítulo 2, versículo 1. Olha, o anjo do Senhor subiu de Gilgal e Boaquim e disse: eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra que prometi. Olha, ele dizendo eu, é pronome, é primeira pessoa do singular. Eu vos tirei, eu vus tirei. Olha, ele fala como Deus. Eu vos tirei do Egito e vos trouxe para a terra prometida a vossos pais com juramento. E vos disse, nunca desfarei minha aliança convosco. Ou seja, você está percebendo que o anjo do Senhor, ele tem a autoridade do próprio Deus. Ele falava como se fosse o próprio Elohim, o próprio Yahvé, o próprio Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Então, versículo de número 4 agora. É importante isto aqui. Quem foi este verbo? Depois que o anjo do Senhor falou isso a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. O anjo do Senhor. Esse anjo era diferenciado. Agora, o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão. Juízes, ainda Juízes, capítulo de número 13, capítulo 13, versículo de número 2. Olha só, 2 aqui, ó. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Agora o versículo de número 3. Até aparecer anjo do Senhor, a gente para aqui. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Olha só. E o anjo do Senhor, né, com autoridade, poder, revelação e maravilhas de Deus. Então, aí você vai ler também, ó, versículo ainda desse capítulo, versículo 6, 9, 13, versículo 16 e 18, e ele vai continuar a se manifestar a mãe de Sansão, até que ela gere, né, aquele abençoado do Sansão. Deus, o anjo do Senhor, aparece a Elias no Monte Horebe. Olha outra manifestação do anjo do Senhor. Aqui, ó, 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 5 ao 7. Ele vai aparecer agora a Elias no Monte Horebe. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Agora o versículo de número 6. Vamos ver quem foi esse anjo. Ele olhou e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Agora o 7. O anjo do Senhor, olha só. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. O anjo do Senhor. Você está percebendo que este anjo, ele é diferente e não apareceu nenhum outro anjo a não ser ele mesmo, a não ser esta manifestação, a cristofania, que foi a manifestação, este anjo foi a manifestação de Cristo, né, pré-existente, ou seja, antes da encarnação. Aqui era o verbo em ação, certo? O anjo do Senhor. Outra, o anjo do Senhor
Deus envia o anjo do Senhor para destruir a Israel. 1 Reis, deixa eu ver a hora aqui, certo, bem na hora. 1 Reis, versículo 19, capítulo 21, 1 Reis, capítulo 21, versículo de número 10. Olha só, aqui, ó. Colocarei na frente deles 2 homens sem escrúpulos, que o acusem, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois conduziu para fora e apedrejai até que morra. Deixa eu ver, 2 Reis. Não, 1 Reis. Isso, 1 Reis, capítulo 21, 10, 11 e 12. Agora, olha o 11. Deixa eu ver o 12. O 12. O 12, deixa eu ver aqui. 1 Reis, capítulo 21, versículo 15. Não. Deixa eu passar aqui. Mas você sabe aquela passagem, aquela parte em que ele se apresenta e Deus envia, né, o anjo do Senhor para destruir, né? Deus se faz adversário de Israel e o próprio Deus envia o seu anjo, que é o anjo do Senhor, para destruir a Israel. Agora, Isaías também citou o anjo do Senhor. Isaías, espero não ter aqui trocado aqui. Deixa eu aqui Isaías. Aqui, Isaías capítulo 63, versículo de número 9. Deixa eu ver se eu acertei aqui agora. Acho que não. Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles ficou aqui. Em toda a angústia deles, ele também ficou angustiado. E o anjo da sua presença, que era o anjo do Senhor, também é o mesmo significado, os salvou no seu amor e na sua compaixão. Ele os redimiu e os tomou e os carregou por todos os dias da antiguidade. O anjo da sua presença, que também é o anjo do Senhor. Então, foi este personagem, ou este anjo do Senhor, foi ele que foi este personagem, né, ou este ser, anjo do Senhor, que era o verbo que se fez carne. Agora, quem foi esse anjo do Senhor? Quem foi este personagem? Quem era este personagem aqui, ó? João, você viu que o anjo do Senhor é a cristofania, é a manifestação de Cristo antes da encarnação. João capítulo 1, versículo de número 14, aqui, versículo 14, aqui, ó, para a gente fechar essa parte aqui, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era este verbo? O Pai ou o Filho? Vai escrevendo aí. No próximo vídeo eu vou mostrar para você que este personagem aqui, ó, verbo, também que era conhecido como anjo do Senhor, né? Este ser, né, foi ele que se fez carne. Aqui a própria Bíblia diz, e o verbo se fez carne. No próximo vídeo, olha, tá bacana. Então, nós vamos desmontando, né, o pensamento do pós-graça em dizer que quem se fez carne foi o Pai. Não foi. Foi esse personagem aqui. Foi o anjo do Senhor que se fez carne, também conhecido como Verbo. O Verbo se fez carne. No próximo vídeo, já vou começar a revelar quem era o Verbo, o Pai ou o Filho. Escreve aí, paz do Cristo eterno. Deixa teu like, se inscreva no canal, né, para a glória do Cristo eterno. Amém?